Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje, nós estamos dando seguimento aos últimos capítulos do estudo da pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. A aula de hoje é uma aula especial. Nós vamos tratar a respeito da atuação, da obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então essa aula ela terá um propósito duplo e um alcance duplo. Primeiro propósito e alcance vai ser falar a respeito da obra do Espírito Santo. Então, de uma certa forma, nós vamos fazer uma revisão da atuação do Espírito Santo. E nós vamos analisar essa atuação do Espírito Santo no Novo e no Antigo Testamento. Então, nós vamos entender porque há uma discussão, há dúvidas a esse respeito, há pessoas que não sabem se a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é igual à do Novo Testamento, se tem a mesma abrangência, se tem a mesma intensidade, se não. E por causa disso, algumas pessoas deixam bem separado a operação do Espírito Santo no Antigo e do Novo Testamento. Será que é assim mesmo? E se for, em que nível é essa diferença? Em qual alcance, qual intensidade é essa diferença? Então é muito importante para a gente compreender bem, poder olhar para as linhas do Antigo e Novo Testamento e poder perceber os traços, as marcas, as pisadas do Espírito Santo nessas histórias, nessas passagens. Mas antes de prosseguir, eu convido você para orar, para que Deus abençoe esse momento, para que abençoe esse estudo, abençoe a minha vida, para que eu possa ministrar uma aula de qualidade a você, e abençoe você, para que possa receber da parte de Deus sabedoria, virtude, graça, para que você possa receber entendimento a respeito das coisas espirituais. Então, feche os seus olhos aonde você estiver, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te dou graça, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, com saúde, com ciência, com sanidade, com sabedoria, para falar a respeito das coisas espirituais. Eu te dou graças pelo seu cuidado, te dou graças, Deus, pela oportunidade, por mais um dia, mais um tempo de vida, Senhor. E peço que esse tempo seja para a sua glória, que esse tempo seja para o seu louvor. Por isso, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me abençoe, que o Senhor seja comigo nesse momento, para que eu possa, Deus, passar a todas as pessoas que estiverem assistindo essa aula, o seu ensinamento, a sua verdade e a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, nossa introdução. Nós trazemos em todas as aulas essa introdução. Até a última aula você tinha um organograma, mas agora esse organograma ele já ficou para trás, porque aquela estrutura nós já falamos dela. Agora são 2 arremates finais, a aula de hoje e a próxima aula. Mas a introdução é muito importante e muito pertinente para a aula de hoje também. A questão é, quem é o Espírito Santo? O que ele faz, como ele faz. Se até agora você não aprendeu, se até agora você não entendeu, nessa aula você vai ter uma grande oportunidade para conhecer bem a respeito do Espírito Santo. Você vai ter uma grande oportunidade, mas a minha esperança, lá no fundo do meu coração, é que você já tenha entendido e que depois de tantas aulas você chegue nesse momento e quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a sua mente, a sua doutrina, o seu pensamento a respeito do Espírito Santo já seja mais sofisticado, já tenha mais conteúdo, já seja mais sólido, seja mais bíblico, mais robusto. Essa é a minha intenção. Mas, se por alguma razão isso ainda não aconteceu, fica comigo até o final, presta bastante atenção nessa aula, que você vai aprender muita coisa, e muita coisa que nós falamos nas outras aulas vai ser dito aqui, quase que como uma espécie de resumo em determinados aspectos. A questão é que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, é um ser importantíssimo para a igreja. É um ser importantíssimo para a igreja. Por quê? Porque é Deus operando dentro da igreja através do teu Espírito, através do Espírito Santo. Então, as atuações do Espírito Santo, elas são perceptíveis, elas são evidenciáveis à medida que o que ele se propõe a fazer é visto. O que ele se propõe a fazer é testemunhável, é
é possível experimentar. Agora, qual é a obra do Espírito Santo? Se eu não sei qual é a obra do Espírito Santo, eu caio numa grande armadilha e num risco enorme de ser enganado por alguém que diz que a obra do Espírito Santo é uma coisa que na verdade não é. Por exemplo, muitas pessoas vão dizer que a obra do Espírito Santo é fazer você chorar, é fazer você ser tocado emocionalmente. E meu irmão, minha irmã, ou meu conhecido, isso não é bem assim. A obra do Espírito Santo não é gerar emoções. A obra do Espírito Santo, nós vamos ver qual é o propósito dela. Então tem muita gente que sai de um culto emocionado, não porque o Espírito Santo atuou. Existem outros momentos que a pessoa sai emocionada porque o Espírito Santo atuou? Existe, mas você vai saber quais são as causas, quais são as operações, e a gente vai saber se aquele momento emocional realmente foi algo espiritual que vai desenvolver ou não. Então, é necessário, o Espírito Santo ele é muito importante dentro da igreja, muito importante em nossas vidas, e nós precisamos conhecer bem qual é a função e qual é o propósito dele, para que possamos adorá-lo, para que possamos perceber, para que possamos entender a sua atuação na igreja e possamos nos unir ao Espírito, ser um com o Espírito, para que isso flua em nossas vidas e em nossos ministérios. Então, devemos conhecer bem o Espírito Santo. E no próximo slide, então, já nos coloca já dentro do tema da aula de hoje, de maneira mais direta, e nós temos aí a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Diz aí, depois de tudo que estudamos, fica mais clara a atuação, a operação do Espírito Santo no Novo Testamento, então basta revisar e confirmar alguns conceitos. Depois de tudo que nós vimos, e o que nós vimos, vamos falar aqui. No Novo Testamento, quando nós falamos Novo Testamento, para você que ainda não entende muito bem, não tem isso muito claro, quando a gente fala no Novo Testamento, está dizendo da época, de uma etapa, de uma fase. Qual fase? Da época de Jesus para frente. Da época de Jesus para frente. O Antigo Testamento vai tratar desde Adão até a vinda, até a morte de Jesus. Então, o Antigo Testamento vem toda essa história. Novo Testamento vem a partir da história de Jesus, a partir do ministério de Jesus. E isso tem mudanças muito intensas na dinâmica, na percepção das coisas, porque até Jesus, a regência, no que se refere às diretrizes divinas, eram baseadas através da lei de Moisés, das suas interpretações, das profecias que a esclareciam, que tornavam ela gloriosa, e a partir de Jesus, nós temos então os princípios, nós temos a nossa regra de liturgia, de conduta, de moralidade, baseado naquilo que Cristo e os apóstolos disseram, muitas vezes confirmando coisas do Antigo Testamento, outras vezes não mais confirmando coisas do Antigo Testamento, como, por exemplo, o sacrifício animal para perdão de pecados. É uma coisa que no Novo Testamento claramente não se confirma mais, acabou, não existe mais isso. Isso ficou para trás, isso era uma outra época. Então entende, quando a gente está falando de Antigo Testamento, a gente pensa em Adão, pensamos em Noé, pensamos em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, pensamos no rei Davi, no rei Salomão, pensamos nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Oséias, Jonas, e todas essas histórias do passado que as pessoas viviam de acordo com a revelação da lei de Moisés, que era a base doutrinária, a base de norte. Novo Testamento é a partir de Jesus Cristo, e nós vamos analisar o que Jesus ensinou, confirmando, esclarecendo a respeito da lei, dizendo que realmente é permanente e aquilo que era temporário, que era como um aio, que era apenas para conduzir, para trazer entendimento para uma época posterior. Então, quando a gente fala Novo Testamento, a gente está falando do nosso tempo. Nós vivemos na era do Novo Testamento. Nós vivemos nessa etapa, nessa fase do Novo Testamento. Nós estamos vivendo no Novo Testamento. E o que o Espírito Santo faz nessa fase que nós vivemos? Acompanhe comigo.
Letra A, iluminação. O Espírito Santo ilumina os descrentes para que entendam o Evangelho. Em João 16, do verso 8 ao 11, diz: e quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí tem aí o termo aí, graça preveniente. O que o Espírito Santo faz hoje, na nossa era? O Espírito Santo, ele ilumina, traz luz para aqueles que não conhecem o Evangelho. O Espírito Santo atua na vida das pessoas que não conhecem, que não são salvas. As pessoas ao redor de todo mundo, elas recebem uma influência de intensidade diferente do Espírito Santo, que revela, que ilumina. Às vezes tem pessoas em determinados lugares do mundo que são descrentes, não conhecem, não têm uma fé, e então o Espírito Santo é uma luz. E a intensidade dessa luz varia de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, mas a questão é que o Espírito Santo ilumina. Uma pessoa que está nas trevas lá no mundo, o próprio Espírito Santo ilumina, o próprio Espírito Santo trata com essa pessoa, a graça de Deus trabalha nessa pessoa em várias formas diferentes. Eu poderia gastar todo o resto do tempo desta aula apenas falando das formas que o Espírito Santo pode fazer essa iluminação. Falamos disso na aula, em aulas passadas, então eu não vou delongar. O que o Espírito Santo faz hoje no Novo Testamento? Ele toca no coração dos crentes, dos descrentes, toca no coração daqueles que estão perdidos, toca no coração daqueles que estão debaixo de ignorância, debaixo de idolatria, debaixo de heresias, de enganos, debaixo de vícios. O Espírito Santo toca, ilumina esses corações. Então é uma das obras. O Espírito Santo convencerá o quê? O mundo perdido, o mundo que não conhece a Deus, o mundo, todas as pessoas, incluindo evidentemente as pessoas que são descrentes, convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Outra atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, na nossa era, a primeira é iluminar os perdidos, a segunda é convencer do pecado. Pode ser que alguém não esteja consciente de que seu maior problema é o pecado, ou que o pecado o separou da comunhão de Deus. Por isso é tarefa do Espírito Santo perturbá-lo e convencê-lo do seu pecado. Então uma das funções, uma das atuações do Espírito Santo no Novo Testamento e nos tempos atuais, portanto, é o Espírito Santo convencer do pecado. Ou seja, o Espírito Santo ele trabalha em nosso interior, falando conosco, nos levando, nos dando impressões que trazem para nós uma consciência de que nós somos pecadores. É super interessante o fato de que todas as pessoas do mundo, elas reconhecem que são pecadoras. É interessante que a pessoa pode dizer que ela é boa. Olha, eu sou bom. Mas se você falar para ela, mas você é perfeita? Ela, não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém acerta sempre. Ninguém é ótimo. Ou seja, já é uma maneira do Espírito Santo trazer esse convencimento. Olha, ninguém é perfeito. Você é pecador, você falha. Então o Espírito Santo está operando no mundo, trazendo essa consciência, trazendo convencimento. As pessoas são convencidas hoje, no mundo inteiro, de que elas não são perfeitas. Nenhuma pessoa fala com uma consciência tranquila e uma absoluta certeza de que ela é perfeita. Eu sou perfeito, eu não falho. Isso não existe. A pessoa tem que macular muito a sua consciência, tem que ser muito, sim, perder muita sanidade para chegar numa fase como essa, que não é absolutamente incompatível. Então as pessoas, elas são convencidas em níveis e graus diferentes, mas o Espírito Santo ele faz o quê? Ele convence as pessoas do pecado, sejam descrentes, que o Espírito Santo está perturbando, que o Espírito Santo está incomodando, que o Espírito Santo está visitando, sejam pessoas dentro da igreja que não estão bem espiritualmente, ou que têm alguma debilidade, ou que estão falhando, tropeçando em alguma coisa, ou que fizeram algo de errado, e o Espírito Santo traz a convicção da justiça, do juízo, traz convicção do pecado, é que olha, você falhou, você pecou. E existem muitos cristãos, muitos crentes, que às vezes fazem alguma coisa, passa o tempo, e o Espírito Santo os convence desse pecado, e fala, pequei.
chega no irmão, chega na esposa, chega no patrão, no funcionário, pede perdão, porque o Espírito Santo convenceu essa pessoa de que ela é pecadora, de que ela falhou naquele ato. Então o que o Espírito Santo está fazendo? Nós já falamos, o Espírito Santo está iluminando os descrentes, o Espírito Santo está convencendo as pessoas do pecado, sejam cristãos ou não, mas está trazendo, está fazendo com que a pessoa reflita e chegue à conclusão de que ela não é perfeita, de que ela está falhando, que ela está cometendo erros. E que mais? C, convence da justiça. Ele, o Espírito Santo, também convence as pessoas de que Jesus é a justiça de Deus. Ele mostra aos pecadores que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Demonstrar que a justiça humana é falha e incapaz de salvar. Então, uma outra obra que o Espírito Santo faz atualmente, que faz no Novo Testamento, é convencer as pessoas da justiça. Convencer as pessoas de que, se depender da performance delas, elas não merecem ser salvas. Elas não merecem ser consideradas justas. O Espírito Santo vai trabalhando essas convicções nos corações das pessoas. Olha, minha justiça, o meu jeito de julgar se eu mereço o céu ou o inferno está errado. A justiça verdadeira é a justiça de Deus, e a justiça de Deus tem parâmetros diferentes dos meus. Então o Espírito Santo também trabalha esse senso de justiça em nossa vida, trabalha esse senso de justiça aos pecadores, trabalha esse senso de justiça aos descrentes. Então todas essas pessoas têm sido alvos dessa graça, têm sido alvos dessa atuação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele convence não apenas de que as pessoas não são perfeitas, mas que pelo fato dessas pessoas não são perfeitas, elas não podem ser consideradas justas, porque o céu é um lugar de pessoas perfeitas, e pessoas imperfeitas não podem estar lá. Então o Espírito Santo vai trabalhando, cada um num tempo, de uma forma, com métodos, com estruturas diferentes, mas o Espírito Santo está trabalhando, é uma das atuações do Espírito Santo no Novo Testamento. D, convence do juízo. O Espírito Santo também convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e todos que recusarem a oferta de vida eterna que Deus faz, também serão julgados. Esse termo julgado também pode ser traduzido como condenado. Esse mundo já está condenado. Convence da condenação, do julgamento que haverá. Outra coisa, outra atuação do Espírito Santo neste mundo é convencer as pessoas da justiça de Deus, do julgamento de Deus e da condenação que elas receberão, de que haverá condenação. Existem muitas pessoas que, se você pergunta, algumas são crentes assim, por assim dizer, estão dentro da igreja, melhor dizendo, outras pessoas estão fora da igreja, mas se você perguntar, se você morrer hoje, você vai para onde? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? E muitas pessoas que não estão na igreja diria você: eu acho que eu não subo não, eu acho que eu desço, eu acho que eu não vou para o céu não. Por que elas têm essa conclusão? Porque o Espírito Santo convenceu ela do juízo, convenceu ela de que ela não, a maneira como ela vive não é digna de ir para o céu, não é digna de ser justificada, não é digna de ser aceita por Deus. Então uma pessoa que nem está na igreja, ela tem uma consciência, uma convicção de que ela não merece ser salva, de que se ela morrer ela vai estar em maus lençóis. O problema não é que o Espírito Santo não convenceu, o problema é a rebeldia das pessoas, mesmo o Espírito Santo trabalhando. E é maravilhoso essa operação da graça preveniente de Deus, que me veio à memória um texto de Jeremias, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. No capítulo 2 de Jeremias, Deus vai falar, vai trazer uma acusação, uma advertência para o povo de Israel. E ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 20: quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verdes te andas encurvando e te rompendo. Então, o que está sendo dito nesse texto aqui? Está sendo dito, olha, quando
quando eu já estava libertando você, quando eu já tinha trabalhado em você, quando você chegou até uma consciência de, poxa, eu estava perdido e o Senhor fez muitas coisas para mim, você falou, não vou transgredir, mas qual foi o resultado? Você continuou pecando desenfreadamente. Você continuou pecando desenfreadamente. Em outros textos, em outra tradução, esse texto diz, olha, quando eu quebrava o teu jugo e te arrancava as ataduras, você diz, não quero te servir. Então, Deus fez a obra de trazer a consciência, a libertação dos sentidos da consciência, para que soubesse que está num estado de perdição. Mas a pessoa fala, não quero servir. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus não é decidir pela pessoa. A obra do Espírito Santo não é fazer a boca da pessoa falar, sim, eu quero me converter, eu quero receber Cristo Jesus. Não é essa a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é convencer do juízo. E muitas pessoas estão convencidas de que se morrerem hoje, estejam dentro da igreja ou não, irão ao inferno, ou seja, elas foram convencidas pelo Espírito Santo que merecem ser condenadas. A maioria delas está completamente certa dessas questões. E vão ser condenadas se não se arrependerem. A obra do Espírito Santo foi feita? Foi. O que falta? Uma decisão de receber Cristo Jesus em suas vidas. Então o Espírito Santo está trabalhando, está convencendo do juízo. E isso é fácil, isso não é difícil de nós percebermos na prática, na experiência, a realidade da atuação do Espírito Santo em crentes e não crentes que sabem que estão condenados. Outra atuação, conduz ao arrependimento. O Espírito Santo conduz a pessoa a uma mudança de vida. Romanos capítulo 2, versos 4 ao 6 diz, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti ira no dia do juízo e da manifestação do juízo de Deus. Então, ele está acumulando a ira de Deus. Por que está acumulando a ira de Deus? Porque nesse contexto, Paulo começa a trabalhar falando das pessoas vulgares, prostitutas, ladrões, mentirosos, orgulhosos, homossexuais, fala de pessoas que estão cometendo pecado e que se eles não abandonarem essas práticas pecaminosas, eles irão ser condenados por causa da ira de Deus. Aqui existem pessoas que condenam essas pessoas que eu acabei de falar. Existem muitas pessoas que condenam os ladrões. Existem muitas pessoas que condenam os estupradores. Existem muitas pessoas que condenam a corrupção na política. Existem muitas pessoas que são moralistas, que condenam a imoralidade, que condenam o adultério, que condenam a homossexualidade, que condenam os vícios. Mas que são orgulhosos, que vivem como se não precisassem de Deus e que se acham melhores apenas porque uma certa eticidade, uma certa moralidade é percebida na sua vida. E Paulo está dizendo, olha, é verdade que em certos aspectos da sua vida, do seu agir, você está melhor. Mas quem conduziu você a essa mudança de vida? Foi Deus, o mesmo Deus que você não reconhece em várias outras áreas. Então, a mudança de vida de uma pessoa é uma obra do Espírito Santo. Conduzir ao arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, é metanoia. É uma mudança de condução, uma mudança de caminho, mudança de vida. É o Espírito Santo que conduz. E conduzir a uma mudança. O Espírito Santo está levando você para uma mudança de vida. Está conduzindo você a repensar nos seus caminhos, conduzindo você a repensar na sua maneira de viver, na sua maneira de se comportar. Certo? Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Revisando. Ele está iluminando, ele está convencendo que as pessoas não são perfeitas, ele está convencendo de que a justiça das próprias pessoas não é satisfatória para salvar, ele está convencendo de que as pessoas estão condenadas, ele está chamando, conduzindo pessoas à mudança de vida, ele chama, no próximo slide, letra F, ele chama a salvação de duas maneiras. Primeira maneira, o Espírito de Deus atua anunciando o Evangelho a toda criatura. Salmo 19, versos 1 ao 4, os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. E uma segunda maneira, o Espírito Santo também atua, capacitando os santos da igreja, os santos e a sua igreja, usando-os para chamar o mundo perdido à salvação. Atos 1:8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo está trazendo pessoas, convidando pessoas à salvação. O que nós estamos falando de iluminar, convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo, de conduzir ao arrependimento, tudo está interligado. Uma coisa está ligada na outra, e está ligado também nesse chamado, nesse convite à salvação. Então o Espírito Santo tem atraído pessoas para serem salvas. Ser salvas como? Através da fé, crendo, levando pessoas a crer, trazendo argumentos, trazendo percepções, trazendo impressões, trazendo reflexões, trazendo circunstâncias na vida que a pessoa possa refletir no convite que Cristo faz à pessoa, o convite que Deus faz à pessoa para mudar de vida, para se arrepender, para crer, e essa pessoa receber. Então o Espírito Santo está fazendo isso. Ele está trabalhando, convidando pessoas ao arrependimento através da igreja e através deste mundo, porque todo este mundo é uma mensagem de Deus para o arrependimento, é uma mensagem da existência de Deus para que se deixe o ateísmo, para que se deixe o egoísmo, para que se deixe a justiça própria e procure a justiça de Deus. Próximo slide vai trazer a letra G, mais um aspecto que o Espírito Santo atua no Novo Testamento. Ele concede dons e talentos ao mundo, ou seja, para todas as pessoas. Uma forma de conter a perversidade, promover melhores condições à salvação e ao bem-estar da humanidade é através da concessão de dons e talentos ao mundo, pois através deles é possível conduzir o mundo a melhores inclinações, valores, hábitos e gostos. Deus, Ele não é como muitas pessoas imaginam. Deus, Ele não está olhando lá para fora da igreja, para os perdidos fora da igreja, e está pensando assim: bom, não está dentro da igreja, eles que se danem, eles que se explodam, eu não tenho nada a ver com eles, eles que se acabem, eles que se matem. Não é este o pensamento de Deus. Não é esta forma de Deus sentir e pensar. Porque Jesus no Sermão da Montanha vai falar que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre justos e sobre injustos, e que a chuva caia sobre justos e sobre injustos. Então Deus demonstra a sua bondade, a sua benignidade, não apenas com aqueles que são fiéis, ou que estão dentro da igreja, ou que declararam e receberam Cristo em seus corações e em sua vida, mas também com aqueles que o rejeitaram. A graça de Deus tem sido abundante, e o Espírito Santo, portanto, seguindo essa linha, seguindo essa graça de Deus para toda a humanidade, também concede dons a pessoas que estão fora da igreja. Habilidades, talentos, virtudes são a obra do Espírito Santo também, com o propósito de que essas pessoas que estão no mundo, através desses dons e talentos, quem sabe com o tempo venham reconhecer a Deus. Quem sabe com o tempo venham mudar de vida. Quem sabe possam produzir ideias, teorias, leis, propostas, tecnologia que venha trazer melhorias, qualidade no bem-estar e no convívio entre as pessoas, para atenuar a perversidade, para atenuar a maldade. Então Deus traz dons e talentos, o Espírito Santo traz dons e talentos para todo o mundo. Mais uma obra que o Espírito Santo está operando no mundo inteiro, trazendo dons e talentos a todas as pessoas deste mundo, para que através desses dons e talentos possam conhecer a Deus e possam promover um mundo melhor. H. O Espírito Santo impede e contém a iniquidade no mundo. O ministério do Espírito Santo no mundo não se limita a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Seu segundo objetivo no mundo é impedir o crescimento da iniquidade, ou seja, engajar-se no ministério da preservação. O apóstolo Paulo diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o que detém a vinda do anticristo? Na minha perspectiva,
é a igreja saudável, a igreja com a boa doutrina, a igreja cujos líderes são fiéis à palavra de Deus, são fiéis a Deus, ensinam a palavra sem medo, sem censura, sem se vender, sem negociar, que vai fazer oposição ao mundo e ao sistema do anticristo abertamente, não porque a nota, a moeda financeira vai ter a cara do anticristo, mas porque o anticristo vai promover ideias anti-Deus, vai promover ideias que vão destruir a sociedade, que vão fazer mal para as pessoas, que vão levá-las ao pecado, à blasfêmia, a afastar-se de Deus. Agora, esses ministros e essa igreja é sustentada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que sou eu? Nada. Sem o Espírito Santo, o que é Sansão? Nada. Sem o Espírito Santo, o que é um evangelista? Nada. Sem o Espírito Santo, o que é um culto? Nada. Sem o Espírito Santo, isso aqui não tem valor nenhum, é tijolo, argamassa, piso, tinta, janela, vidro, microfone, fios, isso aí é. O Espírito Santo é o que faz a diferença. Se o Espírito Santo não estiver dentro da igreja, não adianta, a maldade vai prevalecer. Agora, se o Espírito Santo estiver operando, se tiver igrejas santas, tiver igrejas que o Espírito Santo realmente opera convicção da justiça, do juízo, do pecado, que opera transformação, que opera cuidado, que opera a graça, aí sim, isso retém, isso preserva, isso contém a maldade, a iniquidade no mundo, que é uma obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aí controlando, às vezes de uma maneira direta. Alguma pessoa quer matar alguém, o Espírito Santo traz a ela, não faz isso não. Às vezes a pessoa quer fazer uma loucura, não faz isso não. A pessoa às vezes está irada, está iracunda, calma. Ninguém falou com ela, o Espírito Santo vai trazendo. Às vezes a pessoa está querendo iniciar uma guerra, um conflito, não vai por esse lado não. Ou usa um conselheiro para falar alguma coisa para trazer paz. Então o Espírito Santo está contendo a iniquidade do mundo de maneira direta ou de maneira indireta, através da sua igreja. Letra I, outra atuação do Espírito Santo, regeneração. O termo significa literalmente ser outra vez. É a transformação moral que se retrata nas seguintes expressões bíblicas: nascer de novo, nascido de Deus, nascido do Espírito, vivificados, passou da morte para a vida. O que é regeneração? Regeneração é um milagre que acontece na vida do ser humano, na pessoa humana, que no interior dela, uma mudança, que é retratada como uma mudança de coração. Um coração mau é retirado e um coração bom passa a ser colocado. Tira-se um coração teimoso, um coração rebelde, põe-se um coração espiritual, um coração que ama a Deus e que tem desejo de amar o próximo e fazer o que é certo. Essa mudança no interior, que vai reverberar de várias formas, é chamada de regeneração. É um milagre que acontece na vida de um ser humano. É um milagre de uma pessoa que não ama a Deus, que passa a amar a Deus. Pessoa que não ama a palavra de Deus, que passa a prezar a palavra de Deus. Ok? E isso é o que o Espírito Santo faz. Então ele vai atuando dentro da igreja e naqueles que estão convertendo, aqueles que estão entregando as suas vidas a Cristo, a Deus. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. Então, o que ele faz? Relembrando um pouco, ele ilumina, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, conduz ao arrependimento, chama a salvação, concede dons e talentos ao mundo, impede e contém a iniquidade do mundo, regenera pessoas. E o próximo? O Espírito Santo faz coisa, né? Rapaz, o Espírito Santo atua, hein? Que atuação gloriosa, que atuação intensa, mas tem bem mais coisas ainda para falar. Então vamos correndo e que a gente vai compreender na plenitude. J, a habitação. Deus está sempre e necessariamente presente em toda parte. Nele vivem todos os homens, nele se movem e existem. Mas a habitação interior significa que Deus está presente de uma maneira nova, mantendo um relacionamento pessoal com cada indivíduo. A habitação do Espírito Santo, ela se trata em uma relação com aqueles que converteram, com aqueles que mudaram de vida, que passaram por aquela regeneração. O Espírito Santo passa a habitar dentro deles. E a habitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela tem muitos propósitos. E um deles é trazer essa intimidade,
esse relacionamento profundo. Porque Deus poderia apenas lançar virtudes, imaginemos, em uma mecânica fantasiosa. Deus poderia apenas lançar, vou colocar virtudes dentro do ser humano. Mas não, Ele vive dentro do ser humano, de modo a produzir essas virtudes. Mas além de produzir essas virtudes, desenvolver um relacionamento. Então o Espírito Santo, ele se relaciona com a humanidade, ele se relaciona com cada indivíduo. L, santificação. Na regeneração, o Espírito Santo efetua uma mudança radical na alma, concedendo-lhe um novo princípio de vida. Mas isso não significa que os filhos de Deus sejam imediatamente perfeitos. Permanece a debilidade hereditária adquirida, e ainda falta vencer o mundo, a carne e o diabo. Uma vez que o Espírito não opera magicamente, mas de uma maneira vital e progressiva, a alma é renovada gradualmente. O Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo, ele traz uma transformação na alma, e ele, depois que fez essa transformação, mudou o coração, ele começa então um processo de transformação. Primeiro tem que mudar o coração, porque se não mudar o coração, a pessoa não quer nem o processo, ela não se sujeita ao processo de santificação, ela não tem interesse no processo de santificação, ela olha para a santificação, olha para a pureza e ela abomina a pureza, ela abomina a santificação, ela abomina a renúncia, ela abomina, porque ela ainda ama o pecado. Mas uma pessoa que foi regenerada, que não ama mais o pecado, então anela um processo de santificação, que é uma mudança gradual em todas as áreas da vida dela. No falar, no pensar, no sentir, no trabalhar, nas relações pessoais, na relação consigo mesmo, na relação com Deus, na relação profissional, na relação amorosa, na relação acadêmica, em todas as relações, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo vai desenvolver melhorias, e isso se chama de santificação. Então, é o Espírito Santo quem está trabalhando, trazendo essas mudanças dentro das pessoas. M, produz frutos espirituais. O fruto do Espírito são virtudes que transformam o ser humano. E em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós já falamos sobre todos esses elementos, um a um, nas aulas passadas. Vai lá para assistir. É maravilhoso, vai abrir muito a sua mente, cada termo desse tem muito a agregar, te ensinar, mas o nosso propósito agora é apenas chamar a atenção de uma maneira mais sinótica, de maneira mais resumida, e dizer que o Espírito Santo, ele vai produzir o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, essa perseverança, essa resiliência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio ou temperança. Ou seja, é o Espírito Santo que faz essas coisas no ser humano. Essas virtudes, de uma maneira genuína, é apenas produzido pelo Espírito Santo. Apenas pelo Espírito Santo. Ah, mas tem alguém lá no mundo que tem isso genuíno. Não, foi o Espírito Santo que produziu. Porque essas virtudes é fruto do Espírito. Talvez seja aquele exemplo de pessoas que foram conduzidas ao arrependimento, mas não reconheceram a Deus, mas aceitaram alguma coisa com relação à ética, mas não plenamente a pessoa de Deus. Ok? Então, produz frutos espirituais. O que mais que o Espírito Santo faz? No próximo item, letra N, concede dons espirituais. A gente falou bastante sobre esse tema. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Muito bem. Dons espirituais, dons de sinais espirituais. Esses dons é uma operação, é uma atuação do Espírito Santo. E é maravilhosa a forma que a Escritura retrata isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele percebe as necessidades de uma igreja, percebe o contexto de uma igreja, e ele vai distribuir a essa igreja dons espirituais conforme a necessidade e o perfil das pessoas que estão nessa igreja. Então o Espírito Santo é um suporte
supervisor da igreja, é um gerente da igreja e vai capacitando a sua membresia com dons espirituais de acordo com a necessidade. Então essa é uma atuação do Espírito Santo, conceder dons, e ele não concede apenas dons espirituais. Veja o próximo item, que maravilha, ele concede dons ministeriais, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, de modo que, em Romanos 12, vai estar escrito que, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia segundo a medida da fé, e por aí vai. Ou seja, esses dois textos vai falar de que Deus concede dons, que são dons espirituais, são operados pelo Espírito Santo. E esses dons são dons para quê? Para serviço. Eu tenho um dom que é um dom de sinal, que é manifestação de poder, que é manifestações de virtude, tal como maravilhas, curas, línguas estranhas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, coisas maravilhosas. Mas não somente isso, como Deus também, através do Espírito Santo, concede dons ministeriais, ou seja, capacidades para pessoas trabalharem em determinadas e específicas funções dentro do corpo de Cristo. Veja que interessante. O Espírito Santo não está verificando na igreja as necessidades? Está verificando. Ele vai distribuir dons? Vai distribuir dons. Mas ele não vai distribuir só dons. Ele vai capacitar e vocacionar pessoas para ministérios. Então ele vai vocacionar pessoas para serem pastores, ele vai vocacionar pessoas para serem mestres, ele vai vocacionar pessoas para serem evangelistas, ele vai vocacionar pessoas para serem governadores, presidentes dentro de uma igreja, administradores, ele vai vocacionar pessoas para serem diáconos, para serem pessoas que vão cuidar de doentes, de enfermos, ministérios de socorros, de misericórdia. Então, a Escritura traz que o Espírito Santo está atuando, supervisionando a igreja global, a igreja local, e está distribuindo, segundo a graça, dons ministeriais. Ou seja, tudo isso que o Espírito Santo opera de uma maneira maravilhosa. Essa é a atuação do Espírito Santo hoje. Essa é a atuação do Espírito Santo hoje, em nossa realidade. E é possível você perceber, se você está dentro da igreja, você pode perceber todos esses dons, todas essas manifestações, essas atuações que nós falamos, da letra A até a letra O. Muita coisa você pode perceber estando dentro da igreja. Se você não está pouco tempo dentro da igreja, no mundo você vai perceber o Espírito Santo atuando essas coisas lá também. Fato é que o Espírito Santo tem feito grandes e maravilhosas obras em nossa era. Pois bem, a gente fez uma análise e entendemos a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Agora a gente passa para o quê? Que é o item 3, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora acompanha comigo. A atuação, a operação do Espírito Santo no Novo Testamento é simples de se perceber e compreender, pois ainda vivemos nessa fase. É o que a gente já falou e já tratamos e deixamos claro que o Novo Testamento é a época que nós estamos vivendo. Mas, continuando no texto, alguns têm dificuldade e dúvidas sobre a operação do Espírito Santo no Antigo, pois o regime era diferente sob a lei de Moisés e o foco da história é a nação de Israel. Será que essas diferenças representam uma diferença na obra do Espírito Santo? Será que muda? Será que é por estar na lei de Moisés? Será que é porque o foco do Antigo Testamento é Israel? A operação do Espírito Santo é diferente? Resposta. A resposta simples é não. O fato de existir duas alianças não indica nenhuma mudança na atuação do Espírito Santo. A única diferença está na abrangência da concessão dos dons espirituais. Então reafirmamos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é a mesma, indicada e percebida no Novo Testamento. Acompanha comigo ainda no início do outro slide. Portanto, o Espírito Santo no Antigo Testamento opera iluminação, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, conduz ao arrependimento, chama a salvação, concede dons e talentos ao mundo, impede, contém iniquidade no mundo,
regenera, habita, santifica, produz frutos espirituais, concede dons espirituais e concede dons ministeriais. Tudo isso acontece no Antigo Testamento. Tudo isso, todas essas atuações do Espírito Santo são percebidas no Antigo Testamento. Tudo que o Espírito Santo faz no Novo Testamento, ele fez também no Antigo Testamento. Tudo, absolutamente tudo. A única diferença que a gente já chamou atenção, e eu falo, presta atenção, olha para mim aqui, a única coisa diferente é que no Antigo Testamento, os dons ministeriais, os dons espirituais, não era concedido de uma maneira livre, não era concedido de uma maneira ilimitada para qualquer pessoa, não era, era restrito a poucas pessoas recebiam dons espirituais, poucas pessoas recebiam dons ministeriais, eram poucas pessoas, como está registrado, poucas pessoas recebiam esses dons espirituais no Antigo Testamento. Dom de profecia, limitadíssimo. Dom de cura, limitadíssimo. Dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, limitadíssimo. Maravilhas, limitadíssimo. No Antigo Testamento, os dons não são para todas as pessoas. Deus direcionou esses dons para pessoas específicas. Alguns profetas, alguns escribas, alguns reis, líderes do povo. Para algumas pessoas Deus destinou e concedeu esses dons e esses talentos. Força para Sansão, sabedoria para Salomão, ou seja, palavra de sabedoria para Salomão, palavra de conhecimento para Salomão, para Elias maravilhas e dom de curas, para Eliseu curas também e maravilhas. Ou seja, nós vemos esses dons, vemos dons de governo em alguns personagens também do Antigo Testamento. Ou seja, a verdade é que esses dons há no Novo e no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento é limitado. E qual é a evidência disso? Joel, capítulo 2 vai falar: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Ok, quando você lê só até aqui, você tem um problemão. É aonde que você vai confundir se você lê somente até onde eu falei. Porque se você falar, poxa, peraí, se o Espírito Santo não era dado para todo mundo, então as outras pessoas não podiam ser convencidas do pecado, porque o Espírito Santo não tinha sido dado para todo mundo. Verdade. Todas as pessoas não poderiam ter o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não foi dado para todo mundo. Verdade. Nem todo mundo era convencido da justiça, do pecado, nem todo mundo era chamado à salvação, porque o Espírito Santo não era para todo mundo. Verdade. Mas se você lê errado, se você ler só até esse versículo que eu falei para você, a impressão que você vai ter é que o Espírito Santo atuava todas essas coisas que eu disse a você só em algumas pessoas. Mas isso não é o correto, não é o certo. Em Joel capítulo 2, na altura do versículo 20, vai dizer: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, servos e servas terão visões. Opa, está falando de arrependimento? Não. Está falando de convencer do pecado? Não. Está falando de mudança de vida, arrependimento? Não. A profecia de Joel está falando de dons espirituais. Dons espirituais. O contexto é de dons espirituais. Então a única diferença, presta atenção, a única diferença da atuação do Espírito no Antigo e no Novo Testamento é que no Antigo Testamento a concessão de dons espirituais era limitada, quando no Novo Testamento não tem mais esse limite. Ela é abrangente, muito mais abrangente, intensa, como no Antigo Testamento. Certo? Tá comigo? Tá. E o resto? Meu amigo, o resto eu vou matar isso daqui numa frase só. Segue comigo então agora nesse slide. Não há santificação segundo a carne, nem convicção da justiça, juízo ou pecado segundo a carne. Não há condução à salvação ou arrependimento segundo a carne. Tampouco dons e virtudes segundo a carne. Tudo vem do Espírito Santo. Então, se tem arrependimento no Antigo Testamento,
é porque o Espírito Santo está operando. Eu olho para ele e te pergunto, vamos lá. Quando alguém, lá no Egito Antigo, lá na Babilônia, lá no passado, ouviu a palavra de Deus, ouviu a mensagem da verdade, seja através de um profeta Jeremias, seja através de Abraão, seja através de Noé, ouviu a verdade, ouviu a advertência, foram convencidos do julgamento que viria por Enoque. Opa, peraí, quem está atuando ali? O Espírito Santo. E quando alguém se arrepende, como Nínive, o que operou lá em Nínive? O Espírito Santo. O que operou em lugares diversos no mundo que o Antigo Testamento anuncia que pessoas se arrependeram? O Espírito Santo. O que moveu o coração de Raabe, que morava lá na terra de Canaã, que morava lá em Jericó e ouviu das proezas de Deus, e quando ouviu das proezas de Deus, temeu a Deus e ofereceu abrigo aos espias e foi salva? Quem que operou no coração de Raabe? O Espírito Santo. Quem operou no coração de toda Jericó, que estava morrendo de medo do povo de Israel vindo? O Espírito Santo. Quem que trouxe terror às nações em Canaã? O Espírito Santo. Quem que trouxe temor aos jebuseus, que vieram de maneira disfarçada para fazer aliança com os hebreus, com os israelitas, porque temia o Deus dos israelitas? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem traz tudo isso. Nunca foi a carne, nunca foi algo que esteja distinto do Espírito, seja distinto do Espírito Santo, sempre foi o Espírito Santo. E eu convido você então a acompanhar comigo alguns textos maravilhosos que vão trazer para nós algumas evidências, algumas provas dessa atuação gloriosa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vem comigo. 1 Samuel capítulo 10, verso 6 diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. O Espírito Santo entrou, falou assim, Samuel está falando, o Espírito Santo vai entrar em você, vai tomar, vai entrar, vai se apoderar de você. E o que vai acontecer quando o Espírito Santo te tomar? O que acontece com uma pessoa quando o Espírito Santo tomar ela? O que acontece? Duas coisas: ela se torna uma pessoa poderosa e ela se torna uma pessoa com um caráter diferente. Porque o Espírito Santo produz frutos e o Espírito Santo produz virtude. Falou para Saul, vai acontecer o que acontece com qualquer um que é cheio do Espírito Santo. Se torna uma pessoa virtuosa e se torna uma pessoa poderosa. E aconteceu exatamente como Samuel tinha dito, porque nenhuma das suas palavras caiu ao chão, e essa também não. Então o Espírito Santo estava operando o quê? Arrependimento. Estava operando mudança de vida. E estava operando o quê? Virtude. Próximo texto. Juízes capítulo 3, verso 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. O Espírito Santo encheu o homem, encheu esse juiz. E ele fez o quê? Ele julgou Israel. Ele se tornou governante de Israel, ele se tornou um líder de Israel. O Espírito Santo encheu ele, tornou ele, deu a ele um dom de governo, uma capacidade de liderar Israel e guerrear. É o Espírito Santo que está operando, a gente vê claramente, o Espírito Santo veio sobre ele e produziu isso. O que mais? Gênesis capítulo 41, verso 38. Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Eles veem, olha que meu irmão, o que é isso? O que é isso que a Escritura promove para nós? Primeiro, olha quanta coisa que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo encheu a José com o Espírito, fazendo com que ele fosse um homem que tivesse a capacidade de interpretar sonhos, de dar soluções práticas como um governante, trazendo sabedoria que não tinha semelhante. E o Espírito Santo ainda fez com que o próprio Faraó tivesse convicção de que há alguém cheio do Espírito Santo, que Deus está habitando em alguém. Que é isso? Que maravilha! E aí a gente fala que esse Faraó creu, e quantas outras pessoas não creram?
Olha que maravilha que o Espírito Santo está fazendo, quantas coisas, trazendo virtude, trazendo sabedoria, trazendo dom espiritual, chamando pessoas à salvação, convencendo pessoas da justiça, convencendo pessoas da existência de Deus, do verdadeiro Deus. Fantástico. Obra de quem? É o Espírito Santo atuando. Ou vai falar que é obra da carne? É um absurdo. Faraó ficou convencido, quebrantou, abriu o coração reconhecendo Deus vivo, como Nabucodonosor fez, e você vai falar que isso é obra da carne? É um absurdo. Porque a própria Escritura mostra, acharia alguém em quem haja o Espírito de Deus? Próximo, Êxodo capítulo 35, verso 30 ao 34, diz: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Chamado específico, chamou por nome, não é um chamado genérico, chamou alguém específico. Olha, Deus conhece o fulano e chamou ele, especificamente ele, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Meu irmão, quanta coisa que o Espírito Santo está fazendo aqui. Capacitou o homem para, trabalhar na função que ele já trabalhava, mas agora com uma capacidade maior. Deu talento para ele criar, inventar coisas. Ele teria uma criatividade, uma mente engenhosa para criar coisas que não existe. Deus deu uma mente tecnológica para ele, uma mente que fez com que ele pudesse perceber coisas e desenvolver coisas que não existiam. Agora, o interessante é que Deus deu o dom de mestre para ele também, apto para ensinar, aptidão, disposição de coração para ensinar as pessoas, revestiu ele de uma sabedoria, de um entendimento, de uma ciência para fazer a função dele, mas também colocou nele um coração disposto e habilitado, capacitado para ensinar, para passar para os outros. Que Deus generoso! Dom de governo, dom de diaconia, que é um trabalho de diaconia, que é uma questão mais de administração, de questões mais de serviço, dom de mestre, tudo numa mesma passagem. Fantástico. Quem está fazendo isso? Espírito Santo. Números 11, 17, então eu descerei e falarei contigo e tirarei o Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga, para que tu não leves sozinho. Moisés tinha um dos dons que Moisés tinha, era o dom de governo, dom de presidência, capacidade de liderar pessoas, capacidade de organizar pessoas, capacidade de organizar uma nação, de julgar uma nação, de trabalhar com essa nação. Mas Moisés fraquejou. Por que fraquejou? Porque embora Deus o tivesse capacitado para a obra, ele não estava conseguindo, ele não estava lidando bem com aquilo. Então o que Deus fala? Eu vou tirar parte do Espírito, parte das virtudes que o Espírito plantou em você, e vou dar outro. E isso é muito importante, presta atenção, que isso é muito importante. Por que que Deus tinha que tirar o Espírito, parte do Espírito que estava em Moisés? Por quê? Preste atenção, isso é muito importante, você tem que entender a justiça de Deus. Se Deus não tira do Espírito, da capacidade que está em Moisés, se Deus não tira e apenas adiciona capacidade nos outros, o que significa? Significa que para resolver o problema era necessária a virtude que Moisés tinha, mais a virtude que outras pessoas tinham. E aí quando eu paro para pensar que para resolver o problema que Moisés tinha que resolver, as virtudes que Moisés tinha não eram suficientes, porque outras pessoas teriam virtudes, eu entendo que Moisés não tinha capacidade, não tinha sido revestido de potencial, de virtude suficiente para aquela obra. Mas Deus quis provar que a capacidade tinha sido dada e que a virtude tinha sido entregue, que o problema não estava com o Espírito que operava através de Moisés, porque a virtude e o Espírito que Deus deu a Moisés era suficiente para resolver todos aqueles problemas. Então Deus tira de Moisés e coloca nos outros. O que estava em Moisés foi apenas dividido nos outros, ou seja, é a mesma virtude, o mesmo potencial. E a gente vê os dons do Espírito Santo operando sobre várias
pessoas aqui. Neemias, capítulo 9, verso 20, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da boca, e água lhe deste na sua sede. Nesse momento não está falando do dom de ensino, está falando que o Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo a eles para ensinar como viver, como se comportar, como agir, ou seja, o Espírito que conduz ao arrependimento, o Espírito que convence da justiça, o Espírito que convence do pecado, o Espírito que guia para aquilo que é correto. Deus tinha dado a eles um Espírito adequado para que pudessem saber, ou seja, o Espírito os ensinava. Quem está ensinando as pessoas aqui é o Espírito, não é as pessoas que estão ensinando, mas o Espírito está ensinando essas pessoas como viver. Próximo slide, último slide, para a gente arrematar essas evidências, Salmo de número 134, verso 10, 143, verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito por terra plana, ou seja, que o teu Espírito Santo venha me conduzir à mudança de vida, ao caminho correto, ou seja, o Espírito Santo está fazendo o quê? Está dirigindo, ensinando, mostrando o que deve ser feito, conduzindo ao arrependimento, dando sabedoria, dando orientações. No Salmo de número 51, verso 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Está arrependido, está falando, Deus, não tira o teu Espírito dentro de mim não, porque sem o teu Espírito eu não tenho virtude, sem o teu Espírito eu não tenho capacitação, sem o teu Espírito eu não consigo viver. Isaías 63, 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui está falando que o Espírito Santo pelejou contra eles. Por quê? Porque o Espírito Santo conduzia eles ao arrependimento e eles diziam não. O Espírito Santo chamava eles à salvação e eles diziam não. O Espírito Santo mandava eles abandonar as idolatrias e eles diziam não. O Espírito Santo mandava eles abandonar o pecado e eles diziam não. Eram rebeldes. O Espírito convencia da justiça, eles diziam não. O Espírito Santo convencia do pecado, eles diziam não. O Espírito Santo convencia do juízo e eles diziam não, vou fazer a minha vontade. Eram rebeldes. Não era falta de conhecimento, não era falta de capacitação, não era falta de graça de Deus, era rebeldia. Espírito Santo convencendo, Espírito Santo chamando a salvação, Espírito Santo chamando ao arrependimento, trabalhando. O que mais? Jonas, capítulo 3, verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quem convenceu os ninivitas da justiça, do juízo e do pecado? Espírito Santo. Espírito Santo convenceu da justiça, do juízo e do pecado. Quem convenceu Abimeleque? Quem convenceu Faraó? Quem convenceu Nabucodonosor? Quem? Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 8. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. A rainha de Sabá, dando testemunho, ela visitou. Deixa eu ver, ouvi falar que tem uma fama, que tem um rei, que tudo é diferente. Chegou lá, ficou boquiaberta, ficou estarrecida, espantada com a qualidade de tudo, e ela adora a Deus, reconhece a Deus. Quem levou a ela a convicção? Espírito Santo. No Antigo Testamento, todas as coisas que se acontecem no Novo Testamento, a iluminação, ou seja, você vê Faraó sendo iluminado, você vê a rainha de Sabá sendo iluminada, você vê os ninivitas sendo iluminados, você vê Israel sendo iluminado, você vê outras nações sendo iluminadas, os egípcios sendo iluminados. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, conduz ao arrependimento, chama a salvação, concede dons e talentos ao mundo, contém a iniquidade do mundo, regenera, habita, santifica, produz frutos espirituais, concede dons espirituais e ministeriais. No Antigo Testamento é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, portanto, é praticamente igual, idêntica à obra do Espírito Santo no Novo Testamento, com aquela única exceção de que os dons espirituais é dado de uma maneira muito mais abrangente. Então, no Antigo Testamento, quem arrependia, quem mudava de vida, é porque o Espírito Santo estava iluminando, chamando ao arrependimento e convencendo. Bom, hoje você pôde ver claramente a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E ficou mais claro, para você que tem acompanhado todas as aulas, essa revisão e essa percepção na prática, no Antigo e Novo Testamento, dessas atuações do Espírito Santo, se torna brilhante. Nosso desejo é que você
conheça, aprenda, ame e possa ter um entendimento claro a respeito do Espírito Santo. E que Deus abençoe você, para que você aprenda, para que aprendendo possa praticar e que praticando possa ensinar e ser luz neste mundo. Deus abençoe você, te aguardo em nosso próximo estudo.